Glória a Deus. Marcos, capítulo 8, verso 33. Versículo 33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Vou ler agora do versículo 31 em diante. Diz assim a palavra: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos, com os santos anjos. Amém? Arreda Satanás. Arreda Satanás. Se voltar um pouquinho no mesmo capítulo, você vai achar a passagem onde Pedro ele é usado ali pelo Senhor Deus, quando o Senhor pergunta, quem dizem ser o Filho do Homem? E aí vem aquelas perguntas, aquelas respostas, Bom, uns dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, João Batista, ou um dos profetas. E vocês, o que dizem? A resposta veio de Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, verso 29. Então lhes perguntou, capítulo 8 ainda. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Pedro, disse: Tu és o Cristo. Está lá em Mateus 16, está lá em Lucas também, 9. Então o próprio Pedro chegou, ele era sempre mais ousado, sempre você vai ler, levantou-se Pedro, tomou a palavra Pedro, se adiantou Pedro, sempre tem isso na Escritura. Sempre estava Pedro ali, de uma forma mais ousada, mais, digamos, intrépida, animosa. Só que o Senhor perguntou o que estão dizendo de mim. Uns é Elias, é Batista, mas tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí o Senhor diz: Pedro, não foi carne, nem sangue, não foi a natureza humana, a seu raciocínio, não foi a capacidade humana, mental, sua capacidade de interpretação, de entendimento, não foi nada disso. Mas foi o próprio Deus, Pai, que te revelou isso. Então aqui nós aprendemos uma lição. Só conhecemos e só sabemos quem é Deus, só temos a interpretação verdadeira de Deus, o conhecimento de relacionamento íntimo com Deus, a partir do momento que Deus se volta para nós. Essa é a grande verdade. Interessante que aquele diálogo, Tu és Pedro, sobre esta pedra, porque a palavra Pedro quer dizer Cefas, quer dizer pedra. E ele diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já falei aqui outro dia que alguns interpretam que é a declaração de Pedro, ou melhor ainda, que eu acho até, que eu creio, que é a pessoa dele, porque ele é pedra angular de esquina. Sobre esta pedra, tu és pedra, Petros, pequena pedra, fragmento. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Na sequência, ele continua ensinando. Então começou Jesus a ensinar e dizer: é necessário que o Filho do Homem, olha bem, verso 31, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, e depois de 3 dias seria ressuscitado, iria ressuscitar.
E isso ele expunha claramente. Aí Pedro chama a parte, tira de lado. Senhor, não faça isso não. Não faça uma miséria dessa com o Senhor não. Para que ir para a cruz? Para que morrer? Para que ser rejeitado? Olha só quantas pessoas lhe seguem. Tem a perseguição, tinha aqueles que tentaram apedrejar Jesus, teve aqueles que tentou lançá-lo de despenhadeiro, teve aqueles que houve ocasião de tentar apedrejá-lo. Não foi só uma vez que ele passou por essa situação. Mas tinha uma multidão que acompanhava. Você pode observar, versículo 33. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu. Então estava ali os discípulos. E quando você olha para o verso 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, olha bem, então havia muitas pessoas com ele. Então a mente carnal, às vezes, ela interpreta assim: bom, tem uma multidão aqui, então tem os seus discípulos, nós lhe servimos, nós lhe seguimos. Outro dia o Senhor nos deu autoridade e poder, fomos lá, expulsamos demônios, curamos enfermos. Outra ocasião foi 70, outro dia nós 12 aqui. E milagres estão acontecendo, curas aqui, cura dali, milagres extraordinários, que as pessoas dizem: nós nunca vimos tal coisa, como aquele caso em Marcos 2, do paralítico que foi descido ali pelo telhado. No capítulo 9 de João, o cego de nascença. No capítulo 5, no tanque de Betesda, daquela questão daquela pessoa enferma, e entre outras tantas, leprosos, cegos, e as pessoas ouvindo com prazer a mensagem da palavra da boca de Cristo, porque ele dizia: olha, ele ensina de uma forma gloriosa, esplendorosa, não como os escribas, aquela coisa xoxa, morta, sem poder, sem vida, sem vigor e sem transformar. Para que ir para a cruz, para que morrer, ser rejeitado, para que tudo isso? Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado por anciãos, principais sacerdotes, pelos escribas, e ainda fosse morto. Só que Pedro não pegou a parte, e ressuscitasse. Às vezes as pessoas pegam um pouco do Evangelho, e um pouco do Evangelho não é o Evangelho. O Evangelho é o todo do Evangelho. Às vezes nós olhamos e vemos na internet, nas postagens, as pessoas, né? Deus é amor, mas também é fogo que consome. Deus é justo, é justiça e é juízo. E as pessoas às vezes pegam um pouco do Evangelho e semeiam um pouco do Evangelho e criam uma falsa perspectiva e uma expectativa que é diferente muitas vezes, como no caso aqui. Os judeus muitas vezes tinham uma perspectiva e uma expectativa de um Messias, de uma visão diferente, de um guerreiro montado num cavalo que libertaria a nação dos romanos e que ia se colocar com imponência ali, mas Cristo não veio libertar os cativos de Roma, veio libertar os cativos do diabo, do pecado. Ele veio libertar e salvar aquilo que se havia perdido. De maneira que Pedro, naquele momentos antes, foi usado pelo Senhor. Pedro, não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E na sequência, o mesmo Pedro, que as pessoas pensam: bom, ele foi o primeiro Papa. Olha só o que Deus deu para ele: tu és Pedro sobre esta pedra. Imagina se Pedro fosse o primeiro Papa. A mesma pessoa que é usado por Deus, que o próprio Senhor Jesus disse: não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas o meu Pai, o Pai Celestial. Na sequência, ele olha para Pedro e diz: arreda Satanás. Ele mandou Pedro arredar, mas ele disse: arreda Satanás. Observe o verso 33. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: veja bem, os discípulos tinham que aprender uma lição ali. Pedro chamou a parte, mas ele olhou para os discípulos para dar uma lição aqui, olha, isso aqui é para todo mundo. Repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás. Pedro não, Pedro fica. Quem vai bater em retirada é Satanás. Aí vem a frase aqui: porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Porque, na verdade, o adversário, ele está repreendendo Pedro aqui, dizendo: arreda Satanás, mas a frase vem para Pedro: você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Aqui nós podemos pensar bem, irmão, ele está repreendendo Pedro e dizendo que Satanás não cogita das coisas de Deus. De fato, não cogita mesmo. Porque Satanás é adversário, nosso adversário, não é páreo de Deus, mas é nosso adversário. De natureza que, quando ele diz arreda Satanás, é porque o Senhor não quer tirar Pedro, ele quer que Satanás saia da frente. Algumas versões, talvez na sua esteja: sai da frente, Satanás. Não está assim, hein? Não? Para trás de mim. Né? A minha outra versão que eu tenho lá, uma das minhas várias versões, diz: sai da minha frente, Satanás. Na minha versão corrigida e fiel. Hoje estou com a revista e atualizada. De forma que
ele está repreendendo Pedro, que está sendo influenciado pelo maligno, o mesmo que há poucos foi influenciado por Deus, foi usado pelo Senhor. De modo que nós temos que estar constantemente vigilantes e entender que os propósitos de Deus são diferentes que os nossos, que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, que o trabalhar de Deus é mais elevado do que os nossos, e que Deus nos sustenta com a sua grandeza, poder, verdade, misericórdia, amor, de modo a entender e compreender que nós temos que compreender e compreender isso, que Ele é o que nos dá a direção, e às vezes nós não entendemos essas direções, esse agir da parte de Deus. Então, observe, arreda Satanás, para trás de mim, Satanás, sai da minha frente, Satanás, porque você, Pedro, não está cogitando agora das coisas de Deus, mas dos homens. E na sequência, nós vamos observar que ele então disse, verso 34, então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos disse, se alguém quer vir após mim, e começou a dar aquela sequência, se alguém quer vir após mim, aí começa aqui um discipulado, começa a ensinar, explicar muitas coisas, e apresentar as verdades que se colocam no Evangelho, e que muitos não estão ensinando. Observe. Verso 31, ele começou a ensinar que ia passar por vários sofrimentos, ia ser rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, pelos escribas, ele seria morto e ele ressuscitaria. Isso aqui é um pouco inconcebível na mente de muitos que apenas pensam assim, bom, Jesus veio passar sofrimento. Às vezes não entra na mente da pessoa. Mas como é que Cristo vai sofrer? Como é que a pessoa vai sofrer? Se ele é Deus feito homem 100% Deus, 100% homem, como é que vai sofrer? E às vezes as pessoas também no meio cristão têm essa mesma dificuldade de entender, de interpretar, e pensam que já tem um evangelho diferente. E o evangelho que Cristo pregou, ensinou e nos deu exemplo, e para nós pregarmos também, é o evangelho que é glorioso, sim, que tem bênção, sim, que tem milagre, sim, mas que tem isso aqui que ele fez um discipulado, em convocando, verso 34, e convocando a multidão, e os seus discípulos disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo tem que negar. E começou a explicar aqui, começou a dar situações que seriam aquelas que eu vou falar mais na frente um pouquinho, que deveria estar marcado na vida de um cristão, e ele sabendo disso. Jesus nunca nos enganou. Em João 33, 18, ele disse, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. Ele nunca nos enganou. Jesus nunca disse, olha, vem me seguir que agora você vai ficar rico, milionário, não tem problema, não tem dor, não tem doença, não tem aflição, não tem angústia, não tem absolutamente nada. Ele nunca nos enganou. Ele disse, se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, etc. Vou falar daqui a pouquinho. Mas qual é o problema? Qual é a dificuldade aqui? Por que Cristo disse, arreda Satanás, para trás de mim? Você, Pedro, não está agora cogitando das coisas dos homens, a de Deus, mas a dos homens. E é um grande problema. E hoje eu li uma frase interessante, eu devia ter marcado o nome da pessoa, não marquei, das muitas coisas que eu leio. E a frase dizia o seguinte, um dos piores males que existe é a pessoa amar a si mesmo. Mas as pessoas não são ensinadas. Você tem que se amar. Você tem que ter amor por você, amor próprio. É lógico, ninguém vai... A própria palavra nos ensina, né? Que ninguém que vai maltratar o seu corpo físico, vai se machucar, não é isso. É o amor centralizado, tirando quem deveria estar no centro, que é Deus. Então, por que nós estamos falando isso daqui hoje? Das cogitações dos homens e das cogitações de Deus, da forma que Deus estabelece, da forma que o homem tem mais perspectiva, daquilo que é a pretensão humana, ou o que o homem monta de Deus, de evangelho, para ele viver. Não, se não for assim, eu não quero. Aí Cristo vem, dá uma receita aqui. E Pedro, olhando para Jesus, diz assim, Senhor, não faz isso não. Não faça uma coisa dessa, ir para a cruz, ou morrer, ressuscitar, mas ele não falou ressuscitar. Ele olhou ali e disse, olha, não faz isso não. E é esta a intenção do adversário, que o homem não fosse salvo. Se Cristo não nasce na manjedoura, não vive o que viveu, passa pelo que passou, porque ele veio para morrer mesmo. E se ele não faz isso, ele não vai para a cruz,
E o tempo todo o adversário tentando que o Senhor não fosse para a cruz. O tempo todo. Inclusive na cruz, as pessoas diziam, mas se tu és o Cristo, desça. E aí nós vamos acreditar em ti. Ele curou, fez milagre, levantou gente da sepultura, tirou da cova de 4 dias, tirou a pessoa de lepra, e não acreditaram nele. E o levaram à cruz. Aí naquele momento, desça. Se tu descer, nós vamos acreditar que tu é Messias. Se o senhor descer, tu que destróis o templo em 3 dias, o reedifica, desce da cruz então. Aí uns ladrões ao seu lado salvou os outros e a si mesmo não salva. Então a intenção até o último momento é desce da cruz, porque se ele descesse da cruz não cumpriria o propósito para que ele veio. Porque ele veio não para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou, que é o Pai. E a vontade daquele que o enviou era que nenhum daqueles, porque o Pai deu a ele, se perdesse. E para muitos daí é difícil, porque nossa perspectiva às vezes, e nossas esperanças, elas são firmadas aqui. E elas são firmadas aqui para nós termos saúde, termos benefícios, temos coisas aqui. E não conseguimos enxergar as coisas que Deus cogita, mas cogitamos nas coisas dos homens. Então observe. O adversário ele tem muitas estratégias. A Bíblia nos informa que ele é ardiloso e que nós temos que ficar atento às suas artimanhas, às suas estratégias. E uma delas é justamente que o homem faça o que Pedro queria que ele fizesse. Senhor, o senhor tem um monte de seguidores. O senhor tem uma multidão de pessoas. Aqui, olha do seu lado. Deus me revelou, o senhor mesmo disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para que morrer? Para que ser rejeitado? Não é melhor o glamour, a fama, o sucesso? Não é melhor que o senhor fique aqui conosco sem ir para a cruz? Parecia uma coisa boa. Nem tudo que parece bom, de fato é bom. Nem tudo que reluz é ouro, já diz o velho ditado. É uma dificuldade muito grande. Estamos pregando o Evangelho e as pessoas querendo um Evangelho que não é o Evangelho bíblico centrado em Cristo, mas o Evangelho que não cogita das coisas de Deus. Este é um grande perigo. Esse é um grande problema. Por que muitas igrejas estão lotadas e cheias? Não é generalizando. Por que há muitas igrejas hiperlotadas? Veja o que eles pregam. Veja qual é a mensagem. Hoje eu li uma frase de George Whitefield sobre essa verdadeira mensagem do Evangelho. Foi um grande pregador de séculos passados, e ele tinha paixão terrível, ele pregava na rua de manhã, às vezes de tarde e de noite também, constantemente, e multidões o ouviam, milhares de pessoas eles paravam para ouvir esse pregador. De maneira que, no século XVII, de maneira que ele pregava, e ele pregava uma mensagem bíblica, sem amaciar os egos. E qual é a cogitação hoje dos homens? É que os seus egos sejam amaciados. Hoje é o último culto do ano aqui, pelo menos, domingo, 29 de dezembro. Uma dificuldade muito grande nessa igreja, nesse trabalho. Pessoas que já chegaram, pessoas saíram, outros vieram, outros saíram. Outros não estão aqui hoje porque estão ou internados, ou com um filho doente, é o caso da nossa irmã, que nós temos orado por ela. Mas muita luta temos pregado aqui, não para encher a igreja, para que almas venham ser salvas, libertas, transformadas, com o evangelho que cogita das coisas de Deus. E o que cogita das coisas de Deus, às vezes ele confronta, às vezes não. Normalmente, naturalmente, ele nos confronta, porque ele vai de encontro à nossa natureza pecaminosa e caída. Mas, como eu estava dizendo, o adversário ele é ardiloso, ele tem as suas artimanhas, então observe. O que ele faz? Ele quer fazer com o homem o quê? Se Pedro ouviu de Jesus que ele ia ser rejeitado, ele ia morrer, mas Pedro focou nisso, Pedro não focou no porquê e no que ele ia ressuscitar. Romanos 4:25 diz que ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Mas Pedro não apontou para isso. Então observe agora. Uma das coisas que o inimigo faz é colocar o homem no centro. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 21, bastante conhecido também. Eu vou ler só um versículo aqui. Só o versículo primeiro mesmo. 1 Crônicas 21 e o versículo 1. Olha só o que diz o texto. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Vou parar aqui
Eu já preguei há poucos dias também sobre essa passagem, ou pelo menos citando dela. O que aconteceu aqui? Davi vinha sendo exitoso nos seus confrontos. Onde ele ia para os confrontos, para conquistar a terra, para conquistar reinos, Deus estava dando vitórias. Êxito, exitoso. E alguém que estava lá no campo, atrás das malhadas, atrás do rebanho, e Deus o pegou de lá, e escolheu ir lá, e o levantou para ser príncipe, para ser rei em Israel, e de quem sairia da sua descendência o grande rei, que é Cristo Jesus, o Messias. Mas, certa ocasião, diz o texto que Satanás se levantou contra Israel, o povo de Deus, e incitou a Davi. Ele se levantou contra Israel e apertou Davi, incitou Davi a fazer o censo. Que censo é esse? Ué, quem dava vitória a Davi? Não era o Senhor Deus? Ele não cantou nos Salmos, dizendo que do Senhor Deus ali vinham as vitórias dele, as batalhas dele? Se você ler Salmo de Davi, você vai ver sempre lá, né? Uns em curva se caem, mas nós fazemos menção do Senhor. Uns confiam em carros, em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, tal, tal. Várias passagens. Mas então, chega um momento que ele fala assim, eu quero ver como é que está o meu exército. Mas foi Satanás que incitou a ele. Presta atenção nisso. E ele chamou Joabe, o seu capitão, e disse assim, Joabe, vai lá e vê lá como é que estão meus exércitos aí. Senhor, não faça essa coisa não, rapaz. Depois você lê em casa com calma todo o texto. Houve um castigo, houve uma pena. Por que o inimigo fez isso? Para colocar ele no centro. Está vendo, Davi, como você é bom? Está vendo toda a batalha que você vai é vitória. Todo confronto que você vai é vitória. Você vai mesmo ali e arrebenta. Você é bom, você é o cara. É isso que o inimigo faz. Ao invés de dizer, eu só consigo vencer, e meus exércitos estão aumentando, meus guerreiros estão aumentando, eles são hábeis, destros na peleja, homens que sabem lutar com a mão direita, com a mão esquerda, defendem bem, enfim, homens habilidosos, porque Deus os deu para mim. Porque Deus colocou isso, sempre colocando Deus na frente. Está pregando bem, isso é uma bênção, porque Deus está me usando. Está fazendo trabalhos espetaculares na obra de ensino, de formação de obreiros, glória a Deus, é Deus que capacitou. Olha, está trabalhando bem no seu trabalho secular ali, glória a Deus, porque Ele me deu. Olha, comprou um carro novo, trocou, glória a Deus, porque Ele me deu saúde. Nossa, está comendo do bom e do melhor, glórias a Deus, porque Ele me deu saúde, foi Ele que me deu o pão, seja o arroz, feijão, seja os mais requintados pratos que tiver, seja de carro, a pé ou de bicicleta, como o irmão Samuel que chegou agora há pouco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque andar de bicicleta faz muito bem, e tem muita gente numa cama que queria andar de bicicleta e não pode. E as pessoas não pensam assim. Então o inimigo coloca o homem no centro. Não é assim que fazem os coachings? Eu preguei há poucos dias aqui, preguei não, dei uma ministração, né, lá em casa, gravei lá. De maneira que as pessoas colocam, o inimigo quer colocar o homem no centro, dizendo assim, não, você é bom. Olha, Davi, você é bom, hein? Você arrebenta. Tudo que você faz vira ouro. Eu já ouvi pregadores falar assim, eu estou que nem Mitra, se eu não estiver enganado esse nome mesmo, um deus grego. Lembra daquela, acho que é Mitra mesmo. Tudo que toca vira ouro. Não, Mitra, não é nesse nome, não é outro. Medas, é um trem lá. Tudo que toca vira ouro. Tudo que toca, vai correr no Google, né? Tudo que toca vira ouro. Porque tudo que ele fazia estava bem. Ele não deu glórias a Deus. É incrível isso. Se eu estou comendo bem, se tem saúde, e se tem luta também, é glória a Deus. Porque as pessoas têm que aprender que Deus está no centro de tudo, no controle de tudo, e a Ele toda a glória e toda a honra. Pedro entendeu, só cogitava das coisas do homem, não cogitou das coisas de Deus. Você não sabe o que Deus está fazendo, está usando, está trabalhando, e através daquilo está te fortalecendo, fazendo crescer, dando preparo para amanhã. Porque nós não sabemos o amanhã, só a Deus pertence. De maneira que toda luta, sofrimento, batalhas, aflições, eu tenho coisas que passei, que na minha carreira, na minha vida particular mesmo, Midas. Então eu misturei Mitra com Midas, deu certo. Midas, né? Tudo que eu tocava vira ouro. De maneira que tudo isto que passamos e dificuldades, eu já contei aqui em outras ministrações que eu cheguei a dormir na rodoviária lá de São José dos Campos, uma semana inteira. Na rodoviária e no chão duro, às vezes, encostava num canto lá, uma semana. Isto me faz louvar a Deus todos os dias, todo momento. Eu sento para comer numa mesa, num sofá, para descansar, numa cama, né? Eu já tenho um colchão muito bom, uma cama muito boa, mas já passei perrengue
lascado mesmo. E Deus deu graça de entender e com esses aprendizados crescermos. Mas o inimigo primeiro faz uma dessas, não necessariamente nessa ordem. Mas ele faz o quê? Coloca o homem no centro. Aí vem esses pregadores, desculpe minha expressão, tá? Esses falsos pregadores, que pregador pega a Bíblia. Olha, presta bem atenção, tem pregador e tem falador. Pregador é usado por Deus com a palavra. E o falador, ele pega a palavra e fala o que quiser dela sem contextualizar. E arranca um pedacinho aqui, arranca um pedacinho ali e diz, você é o centro de Deus, absolutamente. E o inimigo faz isso, coloca o homem no centro. Está vendo, Davi? Você que está ganhando, você que é o bom, você que não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Por isso está abraçando isso. E está lotado de igrejas assim, irmãos. Está cheio, porque eles querem isso, é um frenesi. Porque não é assim que acontece hoje? Nós sempre queremos, né? Olha só, observe. Tem um celular, hoje não é nem celular, hoje é iPad que fala, né? iPad não, é iPhone, né? Aí tem o iPhone. Aí tem esse ano. Em janeiro, daqui a 2 dias, lança outro. Aquilo ali já não presta mais, na mente da pessoa. Já não presta mais. Aí quando chega em março, fevereiro, tem um outro entendeu? Aí, então as pessoas eles esquecem de cogitar as coisas do Senhor. De cogitar das coisas de Deus. Não é pecado você ter um celular bom, não estou falando isso, irmão. Eu estou falando que as pessoas estão tirando o foco de Deus para o foco do homem, para que o homem esteja centralizado, centrado, e ele tenha benefícios em cima de benefícios. E o mundo cristão e a vida cristã não é assim. Nós vamos aprender mais um pouquinho aqui, daqui a pouquinho com o Senhor. Primeiro, coloca o homem no centro. Segundo, ele coloca o homem lá em cima. Mateus 4 e Lucas 4, eu vou só citar aqui. Jesus cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado no Jordão, o Espírito vem sobre ele, ele é cheio do Espírito, batizado no Espírito, ele vai pelo Espírito, guiado pelo Espírito, lá para o deserto. 40 dias de jejum, sendo tentado e tentado pelo inimigo, de maneira que estava com fome. E o adversário chegou e disse, se tu és o Cristo, manda que essas pedras transformem em pães. Depois o Senhor repreende ele, porque ele pegou uma parte de um versículo. E o Senhor veio com a palavra. Está escrito que nem só de pão sairá da boca de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá na frente, um pouquinho, ele pega, na sequência, ele pega o Senhor Jesus e leva até o pináculo do templo e diz, salta daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem e não vai tropeçar em pedra nenhuma. Aí o Senhor diz, está escrito isso, não tentarás o Senhor Deus. Mas então ele pega o Senhor Jesus e o leva para um alto monte, mais elevado do que onde estava, porque onde ele estava no deserto era lá embaixo. De baixo ele o leva para o pináculo. Do pináculo, oferece o pão primeiro, transformar a pedra em pão. Depois pega dali e leva até o pináculo do templo. Do pináculo, lugar alto, leva para um alto monte e mostra todos os reinos do mundo e diz, se prostrado me adorares, tudo isso eu vou te dar. E o Senhor Jesus diz, afasta de mim, arreda de mim, para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, só ao Senhor Deus adorarás e darás culto. De modo que, o que o Senhor fez ali? Derrotou ele com a palavra inteira, não parte da palavra. Porque uma grande dificuldade que nós temos, às vezes, é com a verdade, metade dela, a parte dela. Porque parte da verdade, ela pode não consolidar um conceito verdadeiro. Parte da verdade, ela pode apresentar algo que eu posso manipular. Mas quando você está no Evangelho, você vai estudar a palavra diligentemente para aprender. Ah, então é isso. Algumas pessoas dizem assim, tem muita postagem, dizendo assim, aquele que poderia te julgar, te amou. Né? Aí põe um desenho como fosse Jesus, com coroa de espinho. Aquele que poderia julgar, te amou. É uma verdade, não é verdade? Mas não é toda a verdade. Porque se fosse só isso a verdade, todos seriam salvos. Toda a verdade, ela vai encaixar a peça A com a peça B. O que quer dizer isso? A moeda tem 2 lados. Jesus amou, de verdade. Aquele que poderia julgar, de verdade, ele amou, de fato. Aí a pergunta é, mas esse também que nasceu na manjedoura, que todos há poucos dias celebraram, nasceu Jesus em Belém. Nasceu Jesus, Lucas 2,11. Ele vai ser o quê? Hoje em Belém vos nasceu o Salvador, Cristo Senhor. Ele é Salvador,
De quem? Mateus 1, 21. Do seu povo, dos pecados do seu povo. Ok? Cristo. Por que Cristo? Porque ele é ungido. Lemos agora há pouco, eu citei agora há pouco, Lucas 4 e Mateus 4, que ele foi ungido na hora do batismo ali, antes de ir para o deserto, ser tentado. E ele é o Senhor, Senhor absoluto, poderoso para perdoar pecados. Marcos 2,10, aqui na terra para perdoar pecados. Mateus 28, 18. Ressuscitado, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e da terra. E esse poder, inclusive, de juízo. Porque naquele grande dia, este Jesus vai tomar vingança daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Este Jesus, que é amor e que podia julgar, e vai julgar mesmo. Mas ele não julga como nós julgamos muitas vezes. Nós julgamos, nosso juízo muitas vezes é um juízo... muitas vezes não, né? Normalmente. É um juízo errado, defraudado, mas quando estamos com a verdade, Cristo diz: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Então, primeiro, coloca o homem no centro. Depois que ele colocar ele lá em cima. E Jesus falou: e para colocar lá em cima, para quê? Para arrebentar com ele mesmo. Porque tem pessoas que pensam que o adversário quer o bem, ele não quer, ele quer o mal mesmo. E as pessoas muitas vezes não cogitam das coisas de Deus e não falam como Jesus: arreda de mim, Satanás. E ele continua ali. Então ele coloca lá em cima. E tem muita gente boa que eu conheci, e que eu conheço até, né, não só conheci como conheço, que já perdeu o bom senso, se é que teve um dia, e hoje estão cogitando das coisas do inimigo, das coisas de Satanás de fato, das coisas dos homens. Porque o homem quer estar no centro. Isso aí aconteceu e acontece. Então o adversário vai, sabe como é que é a natureza humana, conhece do que tem no homem ali, não como Deus, evidentemente, né, que Cristo sabe o que tem dentro, mas ele sabe que o homem é caído, e nisso ele vai e faz o quê? Você é o cara. Você é o centro de Deus. Aí Davi, ao invés de dar glória a Deus, ele vamos fazer eu quero ver como é que está. Já chegou pessoas a mim, irmãos, dizendo assim: irmão, eu falo tantas línguas. Já chegou. Quando eu pastoreava outras igrejas, em São José dos Campos, a pessoa vem e te dá o currículo. Olha, pastor, meu ministério é o seguinte: quando eu prego, acontece. Olha bem, no meu ministério tem batismo com o Espírito Santo, e uns assim, pelo amor de Deus, gente, isso aí eu ouvi, espero que não esteja acontecendo isso mais, né, mas não sei. Dizer assim: eu batizei não sei quantos com o Espírito, eu orei, curei tantos, eu expulsei tanto demônio, eu não sei o quê, e o eu fica ali no centro, e o inimigo coloca lá em cima, tá vendo? Isso é bom mesmo. Aí quando eu caio, amigo, é um tombo só, como fala na minha terra, um tombo seco. Estou vencendo, estou conquistando, glórias a Deus. Deus tem prazer em abençoar, de fato, de verdade, mas nós temos que conhecer o Deus que também coloca o homem lá e humilha. As pessoas têm que ler Deuteronômio capítulo 8. Elas perderam, pega um pouquinho aqui, leia Deuteronômio 8. Deus levou o povo para o deserto para humilhar, e para passar fome mesmo. Não para desprezar nesse sentido, não humilhar como o homem humilha, mas para mostrar que a sua dependência vem de Deus. Você só tem alguma coisa porque é Deus que lhe dá. Você só consegue ter uma cama boa, como eu falei agora, porque Deus deu. Você consegue sentar em sua mesa e comer um arroz, um feijão, um frango, qualquer coisa que seja, porque Deus te dá. Você conseguiu trocar de carro? Dê glórias a Deus, debruce-se em adoração a Deus. Irmãos, hoje é o último culto desse ano. Estávamos eu e minha esposa aqui, eu estava pregando já. A irmã André não pôde vir porque a criança está doente, uma outra irmã está doente também, outros irmãos esparramaram, outros que vinham não vêm, vai e tal. Aí chegou nosso irmão ali. E eu estava, antes de começar a pregar, eu prego para 2 pessoas, para 2.000, para 3.000, eu prego o evangelho, para quantas forem, para a glória de Deus. Eu dizia para ela: esse aqui já está indo para o nosso 2º ano de trabalho, desde outro ministério, neste. De maneira que eu falei para ela: é difícil, mas tem uma coisa boa para nós tirarmos disso tudo aqui, ó. Nós estamos juntos. Eu estou aqui com você, você está aqui comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós estamos juntos para adorar o Senhor, para cultuar, e vamos celebrar Deus. Nós dois aqui vamos cultuar Deus. Louvado seja Deus que fez os céus e a terra. Então temos que saber que nós dependemos dele, total e plenamente. O homem no centro, o homem lá em cima. E como se não bastasse isso,
Ainda o adversário quer colocar o homem no lugar de Deus. Olha só, Gênesis 3, vai lá. 5. Facinho de achar, conhecido, mas eu quero ler. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Depois da queda, o homem caiu. O Senhor chega e diz assim, no momento da queda, né? Vou ler o 4 e 5. E então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Está distorcendo a palavra, né? Não vou ler tudo aqui, você conhece o texto para ganhar tempo. É certo que vocês não vão morrer, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto, se vos abrirão os olhos. E como Deus, talvez a sua esteja assim, ó, e serão como Deus, a minha fala assim agora, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Do bem e do mal. Ou seja, coloca o homem no centro, não está bom. Coloca o homem lá em cima, não está bom. Quer colocar o homem no lugar de Deus. E Pedro, olhando para Cristo naquela passagem do início do nosso texto, disse, olha, não faça isso, Senhor. Não vai ser perseguido, não. Rejeitado. E ainda morrer. Não faça isso, não. Olha quantos seguidores, quantas pessoas aqui têm um propósito. Precisam entender o propósito. E o triste, irmãos, é que muitas vezes o propósito do evangelho não é compreendido, não é entendido por ministérios, por pregadores e por irmãos. E uma tristeza que tem no meu coração é de muitos que passaram por aqui, que eu conheci, que conheço, e infelizmente vou encontrar muitos assim ainda, que não conhecem o evangelho, conhecem sobre algo do evangelho, tiveram alguma experiência pequena com o evangelho, mas não sabem o que é o evangelho. Por que em Cristo morreu? Por que foi necessário ele morrer? Por que ele nasceu como nasceu e viveu e morreu como foi a história dele? E por qual motivo? E hoje, eu falo hoje, assim, décadas já, né? Você pode pegar 20, 30 anos. Tem muita gente que não sabe o que é o evangelho ainda. As pessoas falam, eu vou no culto receber a minha bênção. Ou como na minha terra, lá de Caipira, né? Vou lá pegar a minha bênção. Muitos falam, eu vou porque eu não tem problema você vir adorar a Deus aqui e pedir, Senhor, me ajuda naquela situação. Vamos fazer nosso momento de oração, porque faz parte do culto. O culto tem o louvor, tem a adoração, tem a oração de pedir mesmo. No momento que você vai falar com Deus, orar em gratidão e orar em pedir mesmo, petição. Senhor, cura-me, Senhor, se for a tua vontade. Abre a porta do emprego. Estou precisando de trabalhar. Abre a porta do emprego para o marido, Senhor. Abre a porta do emprego para o filho. Aí Deus abre a porta, ele vem agradecer. Senhor, hoje eu estou tributando o meu culto ao Senhor aqui, porque o Senhor abriu a porta do emprego para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho que foi curado. Ele conseguiu passar no concurso, passou no vestibular. Ele concluiu a faculdade e concluiu a faculdade servindo ao Senhor. Não desviou por causa da mentalidade que está ali impregnada de mundanismo e de coisas que são marxismo, etc. Servindo ao Senhor. Aliás, algumas pessoas recebem a bênção e batem retirada, nunca mais aparece nem para agradecer a Deus. Faz parte do sistema. Mas aqueles que estão servindo ao Senhor, vêm agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo, mas muito mais por aquilo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Às vezes, nós vamos orar em casa para comer, para tomar um açaí, para tomar um sorvete, e começamos a agradecer a Deus pelo que Ele fez lá na cruz do Calvário. Eu vou tomar um sorvete. Meu Senhor, nós te damos graça por tudo que o Senhor nos fez lá na cruz. Eu não posso esquecer da cruz, nem no meu momento do meu sorvete ali, nem no meu momento de viver no meu cotidiano. Eu tenho que estar lembrando disso, porque se não fosse isso, que Pedro foi ali naquele momento infeliz, não faça isso. E o Senhor repreendeu o Satanás, aquela influência maligna. Agora observe. Ele começa a ensinar e começa a dizer, tem uma forma de me seguir, e a forma é esta. Claro que não vou esgotar o assunto aqui, mas algumas coisas eu vou falar. E convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, normalmente você vai ler discípulos e multidão. Ia com Jesus os seus discípulos e uma multidão. Aqui curiosamente fala, e estão convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém não falou alguns, alguém aqui particular, se alguém quer vir após mim, a si mesmo vai ter que negar, negue-se. Vou ter que negar a mim mesmo. O que você faz? Bom, o que eu faço? Aí você tem que conhecer o evangelho. Por isso que não tem como a pessoa chega no evangelho hoje
e já vem fazendo, cantando. Não, calma, aprende. Aprende primeiro. As pessoas às vezes não querem sentar para aprender. Eu já ouvi pessoas dizer assim: não, pastor, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Eu não tenho mais nada, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Aí não tem nada que eu posso fazer. Eu estudo todo dia, dia após dia, e todo dia eu aprendo, mas tem muita coisa para aprender ainda. Muita, mas muita mesmo. E às vezes eu falo: Senhor, estou com quase 50 anos, esse ano que vai entrar agora, eu vou completar o meu primeiro cinquentenário. E às vezes eu falo: Senhor, até agora eu não sabia isso. Já pregando há tantos anos, meu Deus, eu não sabia disso ainda. Às vezes acontece comigo isso, com todo mundo, na verdade. Aí o Senhor fala: você vai ter que negar a si mesmo. Mas peraí, o que negar a si mesmo? Quem é você? Ah, eu sou isso, isso e isso. E o que é que Jesus espera de nós todos? Isso, isso e isso. Então, isso que eu faço, ele é confrontado por isso na palavra. Se eu quero servir a Cristo aqui, eu tenho que confrontar isso. Eu vou ter que negar isso, eu vou ter que tomar a cruz, que vai ser a sequência é essa. Primeiro, vamos lá. Quer me servir? Quer vir após mim? Primeiro, negue-se a si mesmo. Ah, mas eu gosto de uma farra. Vai ter que negar. Ah, mas eu sou homossexual. Vai ter que negar. Ah, mas eu não gosto de mulher. No caso, o homem. Bom, aí é outro detalhe. Você pode até não ter uma mulher como esposa, mas vai negar aquilo que você tinha, que era a situação homossexual, no mesmo sexo. Né? Ah, mas eu não aguento, rapaz, um trambiquezinho ali. Eu tenho que levar vantagem. Nem que seja 50 centavos, eu tenho que levar vantagem. Aqui é o nascer de novo, porque só consegue tomar a cruz, só consegue seguir Jesus, só consegue negar a si mesmo se nascer de novo. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas de salvação. Ok, beleza, boas novas de salvação. Mas essa boas novas ela vai ser apresentada no momento que Deus abrir nosso entendimento, que senão nós não temos condições, porque estávamos mortos em ofensa e pecado, e Cristo abre nosso entendimento. Nascemos de novo. Aí vem. Vai ter que negar a si mesmo. Beleza? Ótimo. E agora? Tomar sua cruz e depois seguir. Então eu vou ter que negar, eu vou ter que ter uma cruz e vou ter que seguir Jesus. Mas aqui Cristo está dizendo, estou indo para o Calvário, viu, gente? Ele chamou os discípulos, aliás, aqui ele chamou a multidão e os discípulos. Eu estou indo para a cruz. Mas não está indo para um status, não está indo para a fama, para os holofotes, não está indo para a cruz. Quer dizer que eu vou ter que me negar, tomar uma cruz de renúncia, de dizer não, vida policiada, tem que ficar, peraí, e ainda vou segui-lo para a cruz? É muito difícil. É melhor ser artista, gospel pelo menos, porque eu prego um pouco de evangelho, um pouco de outra coisa, eu pego um pouco da mentalidade oriental, um pouquinho das coisas dessas mentes orientais que ensinam que você tem que profetizar. Eles não falam profetizar, né? Mentalizar e falar coisas boas, que você atrai coisas boas. E você, outra coisa, você vai fazer com que o universo conspire ao seu favor. E tem pessoas que ficam escrevendo cartinha e mandando para o universo. Aí o crente começa com esse negócio também. Tanto que começa agora, em janeiro. 12 dias de culto para 12 meses de bênção. Meu irmão, qual é o problema de fazer 12 cultos? O problema não está nos 12 cultos. Para fazer 12, 30, 60, 40, 50. O problema está eu não creio que Deus possa abençoar independente disso. Se eu fizer isso, ele abençoa. Senão, não. Aí vira o quê? Mandinga gospel. Porque se você encontrar com um macumbeiro, ele vai estar com um negócio no bolso chamado congonha, ou olho de boi, patuá. Se você encontrar com uma pessoa que é de uma seita, isso, aquilo, outro, ele vai usar o quê? O raio do branco. Esse ano, por acaso, não vou passar de branco na virada. Por que você está falando? Porque eu trabalhava de enfermeiro. Então eu passava naturalmente de branco. Mas esse ano agora eu não estou mais na enfermagem, então não vou passar de branco. Eu só passei de branco porque eu trabalhava na enfermagem. Era essa a razão. Não tinha nada de místico. De branco, de vermelho, de azul. Eu vou usar roupa amarela, senão não ganha dinheiro. Não trabalha para você ver, filho. Não vai lá trabalhar para você não ganhar dinheiro. Fica, veste amarelo. Vira um Bob Esponja. Vai ver se você vai ganhar dinheiro. Se não trabalhar. Se não economizar. Então vamos lá. A sequência está aqui. Você vai ter que fazer o seguinte.
Olha só a sequência. Quem quiser, pois salvar a sua vida. Olha a sequência. Vai ter que fazer o quê? Quem quer vir para mim vai ter que fazer, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Peraí, Jesus, o senhor está dizendo o seguinte: o senhor está indo para onde? Estou indo para a cruz. Perseguição, afronta, luta, espada. Hoje não está tanto aqui no Brasil, pelo menos não, mas tem muita gente aí fora morrendo. Ah, é? Agora vem aqui. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Vai perder, é. O Evangelho é perda, irmãos. Olha que coisa contrastante com o que está sendo pregado aí. Você tem que ganhar, você tem que estar em cima, você tem que ser cabeça, você tem que... Mas não fala que você não é feito de cabeça por causa, tá? Descontextualizam. Hoje eu vi um indivíduo aí, ele falando o seguinte: se Deus não abençoar, se Deus, meus irmãos, não abençoar aqui na nossa igreja, eu quero que ele me mate, não sei o que, porque... Peraí, então quer dizer que se o irmão estiver passando dificuldade, está em pecado? Então quer dizer que se ele tiver... Olha aqui, o Evangelho é perda. Tem que ser ensinado isto. Isso não enche igreja, irmãos. Mas vai encher a sua vida da verdade do Evangelho. Porque quando você... Quando você tiver numa dificuldade, você vai lembrar desse culto de hoje. Olha, eu vi no Evangelho, que no Evangelho a gente perde. Porque quem não perder... quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. Porque tem gente que pensa assim: peraí, você é cristão, vou ter que negar isso tudo. Todo esse dinheiro, toda essa fama que você tiver, todo esse meu jeito de viver, tudo isso mas às vezes não tem dinheiro, mas ele não é porque ele não tem dinheiro que não é arrogante. Tem pessoa que é pobre e é muito arrogante. Aí vai ter que negar isso, vai ter que perder, vai ter que... E às vezes vai perder de perda mesmo. Muitas perdas. Este é o Evangelho que é pregado. Aí ele continua aqui: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí o Senhor já leva aqui para onde ele estava indo. Olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. O que adianta eu não ir para lá? Porque se eu não for, ele é Deus. Mas ele veio com um propósito. E o propósito pelo qual ele veio, o inimigo desde o início quis impedi-lo. Lembra quando ele nasceu? Depois de 2 anos, no censo ali que foi realizado, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Logo no deserto, como eu citei agora há pouco. Algumas passagens tentaram apedrejar, algumas ocasiões tentaram apedrejar, tentaram lançar de um penhasco, e outras tentaram colocar como rei. Não, tu és o rei. Mas não era esse o propósito. Ele não veio para ser aclamado rei aqui, porque o seu reino não é deste mundo. Ele veio para morrer na cruz. Filipenses 2:5, do 5 a 11. Para você ler em casa com calma. Né? Para que, lá na frente fala, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está dentro do Pai nesse instante. Mas no momento que ele estava aqui pregando, queriam tomá-lo para ele ficar, não. Não foi isso. Vocês não estão entendendo. O meu reino é deste mundo. E eu vou mostrar para vocês como é que tem que ser. Verso 38 agora de Marcos 8. Olhou o 37 e o 38 de novo. O 37 de novo, né? Que daria um homem em troca da sua alma? Eu tinha lido 36, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? O que nós vamos dar em troca da nossa alma, meu querido? Nada, não temos como, não tem recurso. Não há absolutamente como. Mas Cristo veio, por isso que ele falou para Pedro, olhou para Pedro, repreendeu Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogitas, Pedro, das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Porque o homem não está entendendo isso. O que pode dar? Qual é o homem mais rico, mais talentoso, mais sábio, mais engenhoso que possa existir no planeta da Terra, ou que já existiu, que possa dar alguma coisa em resgate da sua alma? Ninguém. Mas Cristo, não por ouro, nem por pedra preciosa, nem por sangue de bode, de ovelha, mas pelo seu precioso sangue, pagou o preço que ninguém podia pagar, ele pagou. Por isso que ele disse: arreda Satanás, porque eu estou indo para a cruz. E quem quer seguir-me vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que tomar a sua cruz e vai ter que seguir-me. E tem mais. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então fica aí, não faz, não segue. E perdeu a sua alma. Porque qualquer que nesta geração, veja bem, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim
e das minhas palavras. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier, veja bem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qual é o proveito que nós temos? Ora, negar tudo, seguir Jesus, não se envergonhar dele, porque há pessoas que têm vergonha mesmo. Não estou falando de timidez natural, vergonha, não querem. Essa vergonha é um desprezo para o Evangelho. O apóstolo Paulo informa em Romanos, ou em Coríntios, capítulo 1, que o Evangelho, a loucura do Evangelho, a loucura da pregação, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E essa mensagem para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. A loucura, que coisa doida é esta do Evangelho. Agora aqui a minha conclusão. E logo na sequência a aplicação. Conclusão. Jeremias 17, verso 9, diz que enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Pessoas colocam assim, não, eu tenho que ser bem sucedido em tudo. Passando por cima do que quer que seja, porque eu sou filho de Deus. Mas quando você olha para o livro de Hebreus, você vai observar que pessoas ali fizeram sinais prodigiosos pela mão de Deus, Deus usando eles. Mas outros não. Foram decapitados, cerrados ao meio, foram arrebentados. Enganoso é o coração do homem e perverso, mais do que todas as coisas, e quem o conhecerá? Não, eu tenho que estar em cima. O inimigo sabe do coração enganoso. O inimigo sabe e usa dessas artimanhas, essas estratégias. Coloca no centro, coloca lá em cima, depois quer colocar no lugar de Deus. Certa ocasião, conversando com um irmão, que ele era de uma certa igreja, também reformada, e ele tinha sido de muito tempo daquela maçonaria. Aí eu perguntei uma ocasião para ele, quem é o Deus da maçonaria? Ele falou, bom, esse é o problema. O Deus lá é o homem. Porque o homem tem que estar no centro. Claro que na profundidade nós sabemos que é o Satanás mesmo, né? Mas ele falou assim, é o homem que tem que estar no centro. Ele tem que estar ali. Aí o Senhor Jesus ensina assim, aprendei de mim. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo. Porque meu jugo é leve, meu fardo é suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Ele sim, Cristo. Ele não repreendeu Pedro, ele repreendeu Pedro, mas não mandou ele sumir. Mandou Satanás sair da frente. O Pedro não. Às vezes nós expulsamos o irmão e abraçamos o capeta. Essa é a grande verdade. Essa é uma verdade. Tem gente que expulsa os irmãos, mas fica com o maligno. Porque aceita o pecado, aceita o engano, aceita a mentira, aceita um outro evangelho, um outro espírito, um outro Cristo, uma outra coisa. Não é Cristo, não é Deus. Mas o importante é riqueza, dinheiro, mamão, sucesso. E sucesso é baseado em ter, não em ser. João 3, verso 5 diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse para Nicodemos, não tem como entrar, não tem como ver o reino, nem tem como entrar no reino se não nascer de novo. Verso 5, porque o que é nascido da carne é carne. Ele não vai entender, não vai cogitar as coisas de Deus se ele for carnal, naturalmente carnal. Ele só vai conseguir entender que tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, se o Pai revelar. Mas tem que nascer de novo. Só vai seguir Jesus, negando, tomando a sua cruz, se nascer de novo. Olha bem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. João 3,27, João diz assim, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Se nós estamos servindo a Deus, entendendo o Evangelho, é porque Deus nos deu do alto. Se Deus está nos dando alguma coisa, para termos alguma coisa, para repartirmos alguma coisa, para desfrutarmos de algo, é porque veio dele. Se nós não estamos andando e seguindo a ele, não é porque nós somos bons. Está vendo como aquele pastor é bom? Olha como ele é habilidoso, olha como ele é laborioso, olha como ele é porque veio do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem soma de variação. Está vendo como ele foi para a guerra e venceu? Eu quero ver como que estamos no exército. Eu quero saber quanta força eu tenho. Não
Não tem força nenhuma, porque a nossa força está no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Eu aplico agora aqui, lendo com vocês, um texto lá em Tiago e depois um texto lá em Pedro. Tiago 4, verso 7 e verso 8. A conclusão é: o coração do homem é enganoso, e se alguma coisa boa há em nós, ela veio de Deus. Esta é a conclusão. E a aplicação está aqui, Tiago 4, verso 7 e verso 8. Olha bem. Tiago 4, verso 7 e verso 8 diz assim a palavra: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então a aplicação é essa aqui: eu vou chegar a Deus. Como que eu vou chegar a Deus? Porque Ele me amou primeiro, Ele chegou, então eu vou, Senhor, eu vou resistir, eu vou sujeitar a Deus. Sujeitando a Deus, eu resisto ao diabo. Quando ele vier, você é bom, não, bom é Deus. Quantas vezes, irmãos, que as pessoas chegam e falam: parabéns, pastor, pela pregação, misericórdia, dá um peso na minha alma que você não tem noção. Não, se eu preguei foi porque Deus me deu graça. Se eu pude ministrar uma mensagem e falar alguma coisa que alguém não tinha falado, não uma nova revelação, mas um esclarecimento de algo que está ali, não é porque porque Deus é bom, porque Deus nos concedeu. Então a conclusão é: nosso coração é enganoso, e o que vem de bem em nós vem de Deus. E a aplicação é: sujeita a Deus, resista ao diabo, aí ele vai fugir de vocês. E o Pedro aprendeu aqui, olha, 1 Pedro, vai lá comigo. Capítulo 2. Isso aqui é a nossa aplicação. 1 Pedro, capítulo 2, de 21 até o verso 25. Diz assim a palavra, e aqui eu vou encerrar. 1 Pedro 2, 1 Pedro 1, de 21 a 25. Diz assim: porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Lembra que Pedro, naquela passagem, ele falou: mas não, Senhor, Jesus tinha dito: eu vou ser negado por A, B e C, vou morrer e vou ressuscitar. Pedro não viu essa parte da ressurreição, mas aqui Pedro tinha aprendido. Bem antes disso aqui, né? Mas aqui ele está ensinando, aprendeu e está ensinando. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Agora não está mais no homem, na centralidade do homem, no que o homem possa ter, a despeito da distância de Deus. Tendo purificado a vossa alma, resistindo ao diabo, lembra? Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns com os outros ardentemente, pois fostes, agora, veja bem, pois fostes regenerados, nasceu de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essas são as boas novas. Amém? Vamos orar, meus irmãos?